Ora, muito boa tarde, boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Livremente, todas as terças-feiras, às 10 da noite, em Portugal, e às 6 horas da tarde, no Brasil. O programa de hoje é mais um programa que tem a ver com o objetivo destas nossas lives, às terças-feiras, que, acima de tudo, é convidarmos pessoas, falarmos de vários exemplos de vida, conseguimos acrescentar conteúdos e informação competente para acrescentarmos valor ao mundo, para que possamos ancorar isso em duas âncoras. Uma que é aumentar o sentido de responsabilidade individual e um segundo de conseguirmos reduzir muitas vezes a sensação de vitimização que acaba por surgir na nossa vida. E olá, boa noite, António. Olá, Madalena. Olá, Pedro. Hoje o nosso programa, portanto, é sobre arranjar trabalho no mercado digital e conseguirmos arranjar emprego online. Para isso, vamos falar com um especialista em LinkedIn e no mercado digital, que é o Pedro Caramês. Antes de convidar o Pedro para entrar neste nosso episódio de hoje, convido-vos a marcarem alguns colegas ou amigos ou familiares que vocês acham que esta live faz sentido para eles. Marquem nos comentários, por forma que eles possam também participar na live. Façam perguntas, participem, porque isto, acima de tudo, é para vocês. É para podermos acrescentar realmente conteúdos e informação importante para cada um de vocês, para que possamos todos chegar mais longe através da ajuda que podemos dar uns aos outros. Este episódio, portanto, também vos pergunto se vocês estão a ouvir-me bem, se estão a ver bem a imagem. Coloquem aí também os coraçõezinhos e essas coisas que vos aparecem disponíveis para estes episódios. Quero agradecer à M Saúde como entidade patrocinadora deste nosso programa Livremente, neste episódio, e também facilitar um código de desconto para o curso Inside Out, aquele curso que já vos falei ao longo de vários meses, que é o curso Inside Out, um curso de desenvolvimento pessoal que é sustentado em ciência e que traz exemplos e com exercícios no final de cada um dos módulos, de 7 aulas gravadas com PDFs, com slides, precisamente para um exercício de autodescoberta. Portanto, o código livremente50, tudo junto, livremente50, está disponível durante 24 horas a partir das 10 horas de hoje. Sem mais demoras, vou-vos convidar então à conversa com o Pedro Caramês, que cá está, juntar ao nosso episódio. Vamos só passar aqui. Ok. Ok, meu Deus, Tens a deixa eu câmara ver. ao contrário. Agora sim. Câmara ao contrário, pá, agora sim, agora sim. Sim, senhora. Era um teste. Era um teste, um dois. Um, dois. Olha, estou-te a ver bem, estou-te a ouvir bem. Pergunto aos nossos Boa, seguidores se também estão a ouvir bem e a ver bem o Pedro. boa, Pedro, perfeito. é um gosto ter-te Então, aqui no opa, programa. maravilhoso, maravilhoso. Prazer meu também. Estás a ver? Já não nos víamos há algum tempo. É Ou melhor, verdade. vemos todos os dias, vamos refazer. Vemos-nos todos os dias, normalmente num plano apenas bidimensional, não é? Certo, certo. E já não nos vemos Pelo há algum tempo, desde que nós fomos professores na mesma faculdade, porque nós cruzávamos É verdade, é a verdade. nossa atividade enquanto professores universitários nos corredores do ISMAI. E É isso foi verdade, em foi por 2013, aí que não é? é verdade. E, portanto, corríamos esses. Ainda a escola não era tão grande como é agora, não é? Verdade, verdade. Mas sim, mas era de facto, já passaram 8 anos dessa nossa aventura É aí por verdade. essas vertentes aqui do mundo, Sim, do porque mundo incrível nós do. parecemos muito novos, mas já trabalhamos Sim, há uns aninhos, não é? uns anitos, é verdade. Aliás, esta realidade do LinkedIn, que há pouco também te comentava, começou já, portanto, eu comecei.
em 2009, portanto já lá vão 12 anos, não é? Uhum. Parece que foi ontem, não é? É Parece que foi uma verdade. coisa que aconteceu há muito pouco tempo atrás. E, portanto, de alguma forma, eu diria Uhum. que isso de certa forma, pronto, as coisas parecem andar muito rápido, não é? Muito Ou rápido. seja, Foi há mas pouco tempo, foi. isso é importante, até porque uma das coisas que, estando eu numa área que ajuda as pessoas a superar ou transições, ou conflitos, ou situações que a vida obriga a enfrentar para criarem novas oportunidades, quando o mundo nos puxa ao tapete, não é? Por exemplo, em termos profissionais, um, o que acabas por mostrar é que uma atitude empreendedora e uma atitude de acreditares em ti próprio e nas tuas competências e perceberes como é que isso consegue acrescentar valor ao mundo é algo que, de alguma forma, te foste alimentando primeiro quase como uma vozinha secreta que vai aparecendo atrás do ouvido, não é? Naquela Sim. altura e que foi crescendo, foi-se alimentando para depois, hoje, podermos dizer que és o Pedro Caramês do LinkedIn. Sim, é isso, repara, puxando um bocadinho a cassete atrás, algo que já não se faz, não é? Mas puxar a cassete atrás. Mas, de facto, Estão os como tu jovens a ir dizes, ao Google a perguntar o que é uma... exatamente o que é cassete atrás. Mas, de facto, 2009, talvez, aliás, eu sempre fui um eterno, pronto, e continuo a ser um eterno curioso, não é? E a curiosidade que nos move e que me movia na altura em 2009, 2008, recordo-me até dos tempos de faculdade, 96, 97, com os primeiros computadores de acesso à internet na faculdade, Uhum. vivi esse período 95, 96, 97, tínhamos um computador na Universidade do Porto, na faculdade onde estudei, na Faculdade de Uhum. Desporto da Universidade do Porto, e de facto durante muitos anos eu tive duas vidas, normalmente do ponto de vista profissional, uma vida mais ligada à área do desporto, da gestão do desporto, da educação física, portanto tudo que estava ligado ao mundo desportivo, e depois tive uma segunda vida agora, portanto recente, 2013. Portanto, eu acabo por como te dizia, desde esse período, sempre um eterno curioso, cheirinhas, para perceber um bocado o que é que essas coisas quereriam dizer, o que é que implicações é que isso teria. Uhum. E na altura, quando começa a surgir em 2006, 2005, 2006 mais propriamente, recordo-me ainda, pelo ISMAI, em programas que fazia muitos programas Erasmus para professores. E, Uhum. portanto, visitei na altura França, a Universidade de Paris. Aliás, foi uma altura gira porque havia muito poucos professores a querer fazer Erasmus e, portanto, eu normalmente percorria e vou-te dizer que ao longo dos últimos anos no ISMAI fiz todos os anos várias iniciativas pela Europa onde, quer dizer, pagavam para lá ir, estás a ver? Quer dizer, isto era uma coisa, mas, ou seja, Claro. eu fazia aquilo que eu chamava o turismo científico, não é? O Uhum. verdadeiro turismo científico. Portanto, visitávamos esses, ou seja, eu escolhia, pá, quero conhecer Roma, que não conheço, ok, então arranjei uma universidade para lá ir ao abrigo dos programas Erasmus. Uhum. Portanto, em 2007, para voltar outra vez à questão das redes, em 2007, 2008, 2007, pá, começa, portanto, vou a 2006, já não me recordo, 2006 ou 2007. Recordo-me ter ido à Universidade de Paris e aquela miudagem estava histérica com o Facebook, ok? Aliás, o meu registro no Facebook é em Paris, estás a ver que chique, estás a ver que chique. Certo. Portanto, os meus primeiros amigos do Era para Facebook ser foram diferente. franceses. Era para ser diferente, aquela coisa. Eu fiquei membro do Facebook quando eu estava em Paris a tomar o meu café. Exatamente, pá, super chique, super chique, super chique. Opa, e não, o que acontece ali? Acontece de alguma forma, percebe-se aqui, há um conjunto de outras redes que agora já defuntas e que Uhum. estão no arquivo morto daqui da Uhum. internet, do cemitério digital da internet, Wi-Fi. acabam Lembras-te do Wi-Fi? sim, claro, por exemplo, repara que eu ainda hoje, Ivan, quando vou recuperar alguns PowerPoints que fiz da época, Uhum. 2008, 2009, opa, é engraçadíssimo, por exemplo, ver que o Facebook não estava em primeiro, portanto, estava longe, não é? Certo. Isto neste momento, só para dizer que aqui a malta que nos está aqui a acompanhar está no verdadeiro delírio também, a fazer aqui uma recuperação de memória aqui de Wi-Fi, meu Deus. Exatamente. E, portanto, acabei por, de alguma forma, nessa época,
sentir que de facto havia aqui um movimento digital que de certa forma também me chamava, percebes? Claro que depois, logo nos primeiros tempos, vi, entre outras redes que existiam, recordo, Uhum. o The Star Tracker, que foi uma rede muito popularizada aqui em Portugal, o TST, na altura da Chase and Associates, que criou, na altura na mão do Tiago Forjás, que, entre outros movimentos, que começaram a ganhar, de facto, uma grande digamos... Sim, esse homem empreendedor, não é? Que era o Tiago, infelizmente perdeu-se, mas era um... Estamos a falar de dois forjazes diferentes aqui. O Manuel Forjás, esse sim, um grande empreendedor, sim. mas Okay. este também, um grande empreendedor também, que na altura criou esta TST, na altura na Jason Associates, depois ele sai e a empresa e o projeto acaba por desaparecer. Depois, o que é que acontece? Olha, tens aqui o António Drive. Conheces? Não conheço. Não, também não. Olha, o Google Joso, Face, Google+, enfim, coisas incríveis aqui. Portanto, o Wi-Fi, na altura, eu estive envolvido também com coisas como... Exato. na altura, portanto, havia uma que era o Academy, depois havia uma do Stadia. Portanto, eu dava aulas a desporto, portanto, havia ali uma rede onde se veiculavam oportunidades de estágio e tudo para a área do desporto, à escala europeia. E isso, de alguma forma, levou-me a interessar-me sobre isso, lá está, na lógica de aportar aos nossos alunos conhecimento que, olha, vocês já perceberam que há aqui um conjunto de movimentos no mundo digital que se calhar vocês devem ser, mas vocês estão a 2 cliques de distância, disto. Ou seja, estás a dizer duas coisas muito importantes. Uma, a importância de as pessoas se interessarem por conhecer mais do mundo do que só aquele mundo que nós conhecemos. Portanto, é expandir a nossa visão do mundo, conhecermos as coisas e nos interessarmos. Portanto, essa proatividade é fundamental para irmos buscar informação. A segunda coisa, perceberes que nessa exposição vais-te apercebendo de realidades que nós não temos no nosso terreno, no nosso território, e começaste a perceber que isso, por um lado, pode ser uma fraqueza, mas também é uma oportunidade de conseguir acrescentar valor. É isso, quer dizer, na altura, vamos lá ver, longe de mim, naquela época, pensar que isto de repente iria fazer alguma coisa sentido para a minha carreira e para a minha vida. Comecei houve de facto aqui uma explosão de vários movimentos destes digitais. Na altura até, para quem também, se calhar, também está desses primórdios, havia uma coisa chamada a plataforma Ning, N de nada, Ning.com. Esta Ning é uma plataforma que permitia que qualquer um de nós pudesse criar uma rede social. Eu criei a primeira rede social da minha faculdade na altura, onde juntamos alguns milhares de antigos alunos ali naquela rede Ning. Estamos a falar ainda primórdios antes do Facebook, até, de ganhar a explosão que ganhar. Eu depois acabei por conhecer o LinkedIn com uma maior propriedade e, de certa forma, percebi claramente que o LinkedIn parecia mais focalizado para a área do emprego e desta relevância da empregabilidade. Conclusão. Foi, digamos, aqui a rede onde eu procurei conhecer mais e com maior profundidade. E, claro, nesta responsabilidade que tínhamos de lecionar no ISMAI para jovens que estavam praticamente no término da sua licenciatura, da sua formação de base, era aquela necessidade também de entregarmos valor a eles e percebermos, ok, isto é hoje à minha disciplina, mas parecia-nos aqui interessante. Eu diria que talvez ali 2009, 2008, meados de 2008, tenho ali aquela minha epifania, aquele meu momento eureka. Quando te caiu uma maçã na cabeça. Caiu uma ficha, percebes? E disse, será que isto vai ser assim uma coisa tão brutal? 2008, quer dizer, o Facebook tinha 4 anos, não é? O Twitter tinha 2, não é? O Pinterest nem existia, se calhar, não é se calhar, não existia, era 2010. Portanto, o LinkedIn era 2003, portanto, 2008 estamos a falar de 5 anos, quer dizer, longe, pronto. Na altura, o conjunto de vozes mais exteriores do que interiores, isto é uma moda passageira. Isto, à partida, não vai vingar, não é? Portanto, isto não faz muito sentido, um conjunto de, portanto, personagens que,
Obviamente que felizmente que nessa altura me sentia, pronto, tinha tomado 2 vacinas fortes, não é? Ou 2 ou uma vacina forte, imunizei-me face a esses, digamos, seres que às vezes, e tu sabes melhor do que eu, Ivandro, muitas das vezes estamos muito próximos, na família, Uhum. não é? E é óbvio que muitas das vezes a gente não dá por ela e acabamos intoxicados com esta gente a Verdade. dizer, bom, se eu nunca consegui nada, tu também não vais conseguir, não é? Certo? Pronto, alguns fazem com outras requintes de malvadez, outros Exato. fazem mesmo por desconhecimento puro, quer dizer, pá, Por limitação, acima de tudo, por projeção no outro da sua própria maneira de ser. Porque nós todos sim, fazemos isso. Muitas vezes conquistamos de alguém, do tipo, olha, estás mal, olha, toma o que eu tomei. Só que a minha solução pode ser o teu veneno. E por isso é que nós temos que pois, perceber que temos escolhas diferentes, não é? E não há nada mais claro. certo do que o teu instinto. E repara, na altura começo a explorar com maior, digamos, com maior vontade, com maior Uhum, cutilância, esta sede que tinha de saber mais, de ir mais atrás. Grande uhum. abraço, Miguel. Grande Ivo, grande abraço para ti também. E portanto, ter de repente uma, uma área onde de facto, ou seja, eu no fundo, houve ali depois um período onde durante o dia vestia fato de treino e vestia, digamos, a pele do desportista, do Certo? profissional ligado ao desporto, à noite transfigurava-me e vinha para estes submundos do digital à procura de coisas, não é? Andavas tu às Uh, uh, escondidas naquela fase, não é? Estavas tipo nos não teus digo tempos livres. escondidas, mas não digo escondidas, mas obviamente que foi algo que, pronto, que deliberadamente, ou seja, Uhum, comecei, claro, aí deliberadamente a procurar informação e a procurar uma informação que na uhum, altura não era tão, digamos, volumosa como é agora. Pronto, claro. procurávamos aqui informação nos mais variados campos. E claro, também conhecendo a plataforma mais e mais. Ela ainda era limitada na altura, Uhum. mas e de facto estava a te dizer, esta aposta acaba por me levar a final de 2009 a escrever o primeiro livro sobre LinkedIn, edição de autor. Tu és maluco, pá, Uhum, mas ninguém conhece isto. O que é isto, Pedro? uhum. E eu tinha que explicar o LinkedIn como o i5 dos empresários. Estás a ver? Era o termo de comparação. Portanto, Olha, chamava-lhe sabes que eu o i5 dos empresários. foi nessa altura, em 2009, quando estava eu a acabar o meu doutoramento, já na Universidade de Minho, ia fazer o trabalho com a Universidade de Memphis, que um amigo meu de infância, que trabalha na Argentina, me disse: Olha, tu atualiza o teu currículo no LinkedIn, porque o próximo boom para conseguir trabalho online vai ser através do LinkedIn. E, entretanto, foi graças a esse recado do meu amigo que eu atualizei o meu currículo no LinkedIn. E quando acabei o doutoramento, apareceu-me via LinkedIn um convite para um recrutamento numa multinacional farmacêutica para eu começar a ser consultor clínico internacional. Foi precisamente com o LinkedIn que me surgiu isso. Sim, a tua história, a Que eu história fiz de isso para dois. exatamente, não é? Repara que a tua história é a história de tantos que efetivamente também, Uhum, de tantas pessoas. Hoje, para teres uma ideia, ainda hoje durante a manhã, havia nos últimos 90 dias, uhum, quase 40 mil portugueses mudaram de emprego no LinkedIn, mudaram de cargo. 40 mil nos últimos uhum. 90 dias. É um número, há cerca de 3 milhões e meio de portugueses neste momento registados na plataforma. E, portanto, um número de 40 mil nos últimos 90 dias parece-me um número simpático Sim, aqui sim, sim. para Para esta inspirar análise. os Obviamente nossos que, seguidores a perceber que também dá sim, para mudar a vida por exatamente, ali. dá para mudar. Aliás, e às vezes aqui a rede LinkedIn também tem estas, obviamente, redes que criam aqui níveis de maior, digamos assim, eu acho que sim, que Sputnik Cars, eu acho que sim, O António, estás a sim. valorizar menos aqui a Aham. plataforma. Mas já irei explicar um bocadinho melhor até com essas componentes aqui também sobre essa matéria, porque se na verdade durante talvez até 2012, 13, na altura em que o LinkedIn faz 10 anos, o LinkedIn Uhum. nasceu em 2003, este ano foi o ano dos 18 anos do LinkedIn, a 5 de maio de 2003. Em 2021 comemoraram 18 anos. E a rede foi, em 2016, adquirida pela Microsoft. E claramente que, Ivandro, ela é adquirida pela Microsoft não como portal de emprego, mas como a plataforma de qualquer profissional. Portanto, é hoje
o teu Uhum. bilhete de identidade profissional aqui na rede, ok? Que pode ser usado para efeitos de emprego, é uma das opções, mas também para outro tipo de efeitos. Ou seja, hoje ele é um cartão de visita de um qualquer profissional. Hoje Uhum. estabelecem-se diariamente milhares de transações, de contactos exploratórios, de reuniões, pedidos de cotação, de propostas de clientes fechados, negócios fechados. Hoje, muito acontece aqui na plataforma. E cada vez Aliás, mais, Ivan, o uhum. foco é mais para isso, e às vezes até para a questão do emprego, embora seja necessariamente Claro. hoje algo que convive E, e, diária, e, lado a lado. sim, sim. E acima de tudo, o que estás a dizer é que as pessoas têm que, por um lado, perceber que o mundo digital é não só um cartão de visita, mas é uma forma de exporem as suas competências para que o mundo perceba aquilo que elas podem acrescentar. Porque Sim. que se nota muitas vezes é que as pessoas têm algum receio de mostrar o que sabem fazer por medo do julgamento dos outros. E o facto de eu Muito. poder, não é? Deves sentir isso à medida que vais ajudando nas consultorias com o mercado todo que vais fazendo no LinkedIn, tu percebes que há muitas pessoas que quase que escondem competências com medo do julgamento dos outros. Sim, Não sim, não, achas? repara. Aqui muitas das vezes, Ivandro, o que é que nós vemos? Pedro, resistências. Pedro, Uhum. eu não quero utilizar muito o perfil do LinkedIn, não vá o meu empregador achar que eu estou à procura de emprego. Exato. Olha, se eu começo a publicar demasiadas coisas, ainda vão achar que quero é dar nas vistas. Certo. Portanto, há aqui um conjunto como eu costumo mais uma vez dizer, há um conjunto aqui de impostores, estes que têm alguns casos internos, que a Uhum. gente às vezes precisa desbloquear, não é? Dizer assim, ouça lá, então mas diga-me lá uma coisa, se o senhor hoje for bem vestido, não, se o senhor hoje for despido para o seu local de trabalho, isto parece positivo, parece-me estranho, Claro. acho que se calhar vai concordar comigo, não deve. Quer dizer, aqui no LinkedIn, não, vou ter o meu perfil, vou ter a minha fotografia de quando tinha 18 anos, porque se puser uma nova vão achar que eu estou a dar nas vistas. E, Uhum. portanto, as pessoas Uhum. lidam um bocadinho mal com estas. Pronto, depois esta questão que eu te falava também, das pessoas entenderem que o contexto é muito de. Portanto, há este preconceito em relação à atividade. Outras vezes o preconceito em relação à idade. Não, eu já sou muito Sim. velho, quer dizer, eu não vou. Certo. Bom, outras vezes é mais ninguém na minha roda de amigos arranjou um emprego pelo LinkedIn, porque é que vou ser eu? Não é? O Pois. doutor Ivandro também eu. Quer dizer, o doutor Uhum. Ivandro tem boa formação, eu não tenho. Enfim, há uma Desculpas. série de bloqueios hoje aqui Claro. que, Uhum. o que eu chamo aqui os impostores, que às vezes até lhe dizem, olha, hoje vou conversar com aquele seu impostor, sabe? Aquele que procrastina todos os dias. Então vamos lá. Não, desculpe, Maria, não é consigo hoje. Não, é com o seu impostor preferido. Ela Claro. fica, pronto, estamos ali 5 minutos, um bocadinho entre uma Isso brincadeira. só mostra que as pessoas Não, acabam. Claro, mas isso só mostra que as pessoas acabam por boicotar muito do valor que elas sim, têm por medo do que os outros pensam dela, ou do que é que os outros podem sim, pensar. E depois sim. começam a assumir que essa exposição as coloca numa posição, se calhar, mais famosa ou importante do que na verdade nós somos, porque ao fim e ao cabo, quem somos nós na fila do pão, como dizem os brasileiros, não é? Sim, sim, sim. Não, isso é que eu dizia, que acaba por muitas das vezes ter que fazer este trabalho de, digamos, enfim, relacional aqui com estes impostores aqui que rodeiam e que muitas Certo. das vezes o limitam à operação. Doutor Ivandro, Pedro Queridos, eu não quero publicar conteúdo, percebe? Porque, olha, quem é que sou eu? Eu Sim. não sou estudado. Mas porque é que o Pedro está-me a sugerir publicar um conteúdo? Ninguém. Olha, hoje Uhum. um novo colaborador que tenho na empresa, lancei-lhe o desafio, ele tinha 20 ou 20 e poucos contactos. E É. lancei-lhe o desafio exatamente de publicar um conteúdo no LinkedIn. Mas ninguém vai ver, ninguém vai ver. Homem, publica o conteúdo. Publica o conteúdo agora. Uhum. Vá, é a tua missão. Final do dia, Pedro, já estão mais de 100 pessoas que votaram na sondagem que fiz a Uhum. sugestão do Pedro. Estou abismado com a dimensão. Pois, que Assim, é aquela surpresa, não é? A pessoa percebes? Foi acaba por se diminuir muitas vezes nesse receio do julgamento,
como se o facto de ter audiência parece que ia ser um problema. E depois acaba por não querer fazer, também por medo de não ter audiência. Portanto, é quase que preço Sim, sim, por não ter. sim, Quando, sim. se Ou calhar, seja, o é foco pode ser aquela todos. ausência de reação, percebes? Aquela, epá, e se eu falo e Uhum. ninguém diz nada? Homem, vira a página, o próximo post vai ser melhor. Pronto, é mesmo E- assim, quer dizer. Exatamente. Aliás, portanto, nesta altura de 2013 para a frente, quando começaste realmente a profissionalizar muito o teu trabalho e a tua presença Uhum. no LinkedIn e no mercado online, tu fizeste isso também porque te apercebeste que era uma oportunidade de conseguires também entrar nesse mundo digital. Olha, eu vou te dizer que não sei se a percepção que eu tive na altura foi a de, digo-te já assim com muita honestidade e Uhum, muita assertividade, quando na altura, em 2013, arranco com isto com mais, digamos, seriedade da coisa, não o uhum, fiz naquela de, pá, fiz um estudo de mercado, estou super, sou um empreendedor nato. uhum, Portanto, sempre fui um empreendedor no sentido de empreender muita desta aprendizagem, muita desta, pá, super curioso. Pronto, que é algo que a gente às vezes não consegue ensinar nas escolas, não é? Quer dizer, uhum. aquele instinto profundamente curioso, pá, de, às vezes a malta sente, epá, o Pedro não sei fazer isto. Man, esgravata, meu. Esgravata, mexe, vai atrás. Quer dizer, Mas estás à sabes que espera de quê? essa tradição é muito cultural nossa, não é? Porque nós portugueses não temos muito o espírito empreendedor como, por exemplo, têm os americanos. Em termos de Ora características, bem, eu notava isso nas aulas, por exemplo. Eu nas aulas, aqui, quando sim, pedes voluntário, quase que não temos voluntários. Eu lembro quando, por exemplo, quando estava a fazer lá o parte dos estudos em Memphis, o professor pedia um voluntário, tinha logo 5 ou 6 a levantarem-se, né? E eu, lá, claro, queria ser eu e afinal não posso. Porque realmente há uma atitude com muito menos preocupação de julgamento e muito mais de arriscar, porque confiam que o máximo que sim. pode acontecer é não conseguir. Mas estava até a dizer, Ivan, eu quando entrei, obviamente, como digo, fui um empreendedor moderado, portanto, eu não fechei, portanto, de Uhum, repente não disse literalmente, ok, vou abandonar tudo, um pouco a estilo americano, não é? uhum, Vou abaixo da ponte, vou sair de tudo e mais alguma coisa e vou me dedicar ao LinkedIn. Não, não foi verdade, não fiz nada disso, quer dizer, basicamente o que eu fiz foi, paralelamente às atividades dos quais tinha responsabilidade, uhum, fui entregando com todo o profissionalismo que procurei sempre colocar nas atividades todas que me eram confiadas e, uhum. paralelamente a isso, foi explorando esta componente. Obviamente que ela foi tendo um crescendo que chega, de alguma forma, a 2013, há de facto ali um conjunto de oportunidades e eu, de alguma forma, acabo por, portanto, saio do ISMAI, saio também de uma outra instituição onde estive também a servir durante vários anos e foco aqui. Porque Ó repara, Pedro, mas tinhas uma mas pergunta espera aí, ao que é que espera aí, começa? espera aí um parênteses, que Diz, disse diz, uma diz. coisa muito importante que eu tenho que trazer à consciência porque os seguidores precisam ver isto, que é, tu fizeste isso em 2013 como comportamento resultado final de uma evolução baseada naquilo que foi a tua competência, que acreditavas que tinhas no teu valor, e a segunda componente de tu perceberes que as oportunidades que estavas a ver podiam ser oportunidades em que tu podias melhor dizendo, as situações que tu estavas a ver, conseguiste perceber que isso eram oportunidades para tu poderes expandir com as tuas competências. Que é uma coisa que Sim, falha a embora, muita gente. embora, Temos situações certo. que temos dificuldade em aproveitar como oportunidades para expandirmos e arriscarmos. Sim, sim. Como te dizia, quando em 2013 salto para esta circunstância de criar o meu próprio negócio, né? Uhum. Claro, do lado, mas achas que há mercado para isso? É só o LinkedIn, Pedro. Ou seja, dentro do grande ecossistema de marketing digital, o Pedro Caramês estava ali numa bolinha, num pinozinho pequenino. Pedro, será que tens Certo. mercado naquela pinzinha? Não Uhum. achas que era interessante abrires? Não, pá, não foi aí que eu. Portanto, eu não Uhum. venho de uma formação, digamos, eu não venho de um percurso, e isto também levar-nos a outras discussões, Uhum. portanto, que é hoje aquilo que é o conceito dos percursos de cada um. Não é? Ou seja, Certo. hoje, se muitos tiveram e têm percursos muito, digamos aqui,
muito poste, não é? Certo. Portanto, estudou psicologia, trabalha em psicologia, tem uma empresa de psicologia, continua e tem ali e o modelo é, digamos, consulta ou algo assim, portanto, ele tem ali uma, ou seja, ele já nasceu, ele já no berço, ele já fazia sessões de psicologia com a mão, ele Exato. hipnotizava a mãe, Comia papas que a mãe desabafava, não é? Exato, é E verdade. hoje tu tens uma realidade, e depois também uma realidade também neste modelo de progressivo, não é? Ok. Hoje, o que é que tu tens aqui? Portanto, ou seja, esta linha, digamos assim, ou em poste ou assim, sempre em crescendo, não é? Hoje, o que é que tu vês? Hoje vês um indivíduo que, se de alguma forma começa como, portanto, lá está, começa a trabalhar por conta de outrem, salta para conta própria, hoje é fundador de uma determinada empresa, amanhã é um assistente de uma empresa, hoje passa, ou seja, ele acaba por fazer vários, digamos assim, inflexões para baixo, para cima, para baixo, tudo muito em Z, que em alguns dos casos acontece. O Evandro, nos primeiros anos, 2010, 2012, quando vou a São Paulo pela primeira vez, 2012, o Pedro Caramês, na altura, Pedro, vamos te apresentar como autor de livro, que era, enfim, o argumento que o Pedro é autoridade porque escreveu o livro. Okay? Não, o Pedro Caramês é fantástico, diz aqui o Henrique Tavares. Aqui há alguns comentários simpáticos. Portanto, o Henrique é um simpático, mas percebes, quer dizer, havia um bocado aquela perspectiva de só te validavam as tuas competências se tivesses um grau académico, não é? Certo. Portanto, este mundo digital também trouxe aqui um conjunto de, como eu, de oportunidades. Agora, no meu caso em particular, eu também tive uma característica. Foi quando eu, em 2009, começo a explorar esta área, interroguei-me também. Ok, não há formação académica em digital, portanto não havia. Eu arranquei como professor as primeiras pós-graduações de marketing digital em Portugal, na altura com várias instituições, hoje em dia com o IPAM, com o Lisboa, com a Universidade do Minho, com várias que, entretanto, foram oferecendo essa, digamos, formação avançada em digital. Mas, estava eu a dizer, portanto, eu estou consciente disso em 2009. Na altura lanço o livro exatamente como um documento de sistematização do meu conhecimento, à época, ok? Trago depois também um blog onde eu digo, não, eu tenho que começar a escrever para que, de alguma forma, eu tenho que entregar valor às pessoas. Certo. Ivandro, eu nos primeiros anos, uma das formas que eu tive de me dar a conhecer era uma coisa que eu fazia, e ainda faço hoje, que eram digamos, ações de avaliação de perfis de LinkedIn. Ou seja, as pessoas, eu normalmente dizia, quer receber uma avaliação gratuita do seu perfil? Certo. Basta para isso. Eu já fiz isso contigo, não é? Eu fui uma vítima da tua análise e aproveitei ao máximo. E, portanto, repara, hoje em dia... Recomendo a todos, quando aproveitarem a oportunidade, aproveitem e vão lá. Aproveitem. Exatamente, vão lá. Eu fiz centenas de avaliações. E eram avaliações um bocadinho diferentes do habitual. Na época não havia lives como hoje, onde a gente pode fazer avaliações em direto, não é? Certo. Mas, nessa época, então o que é que acontecia? A pessoa enviava uma mensagem e eu enviava um documento, um e-mail de 4 páginas, portanto era uma estrutura que eu tinha de 4 páginas, onde eu avaliava ponto a ponto o que é que ele tinha que fazer. A malta chegava ao fim, quer dizer, estavam à espera, diz-me lá qualquer coisita e tal. E eu apresentava-lhes uma coisa... Quase um relatório, não é? Um relatório analítico. É um relatório super detalhado, super pormenorizado. O que acontecia? O pessoal ficava... Pedro, não tens nada para vender? E eu, em 2009, não. Epá. Ou seja, estamos a falar avaliações que demoravam 20 minutos a meia hora por cada indivíduo. Portanto, não eram... É claro que chegou ali a um período... Eu tenha feito, talvez aí, na primeira fase, talvez umas 1000... Foram mais de 1000 avaliações. Portanto, não sei precisar de números, não os contabilizávamos. E, obviamente, em 2009 apanhei a primeira franja de malta, hoje C-level, hoje gente com alguma relevância no mercado, nacional e internacional,
que estavam, que foram os primeiros early adopters do LinkedIn. A malta que estudou nos Estados Unidos, como tudo, estás a ver? A malta que estudou nos Estados Unidos, estudou noutros sítios e que recebeu as primeiras, no fundo, recomendações para entrar no LinkedIn, percebes? E, portanto, apanhei uma franja muito qualificada, pá, que malta que ficava, Pedro, mas... E eu, na altura, pá, não tinha produtos, não tinha nada, quer dizer, não tinha nem sequer palestras, não é? Comecei, depois, na altura, a ANJA, a Associação Nacional de Jovens Empresários, lançou-me o desafio. Pedro, porquê que o Pedro não queria aqui connosco uma formação sobre o empresário 2.0? Mas olha, pá, sempre, lá está, consciente, por causa da minha ligação académica, era, pá, mas eu não sou ninguém, pá, eu sou, enfim, sou professor, pá, eu tive situações... Era aquela versão do impostor inicial, não é? Epá, era eu também, mas às vezes não era eu imposturar-me para mim, era eu consciente que o mercado valoriza o académico. E eu, muitas das vezes, fui apresentado em palestras. O Pedro Caramês é professor universitário. Professor universitário, verdade, verdade. E eu era assim, está bem, sou professor universitário de desporto, que nada tem a ver com o LinkedIn nem com o digital, não é? Percebes? Mas, não, Pedro, dizemos sempre que é para as pessoas. Repara, eu em muitas, obviamente que hoje, naquele período, nunca neguei as minhas origens. Evandro, nunca neguei as minhas origens. Nunca maquiei o meu perfil a dizer, não, eu não tenho nada a ver com o desporto. Não, eu assumi-me sempre com as fraquezas, com as limitações que poderia ter, mostrei-me sempre. E é óbvio que, se me dizes, ao longo desta carreira que tenho, já há alguns anos, tive algumas empresas que me olharam de alto a baixo, perguntaram onde é que o senhor estudou, qual era a sua formação de base? Tive. Não é? E repara, em alguns casos até, mas desculpa lá, o que é a minha formação de base? Há 25 anos, hoje está... Nem sequer atualizada está, claro. 25 anos, eu disse na altura, ouça, eu entrei para a minha universidade em 1992, no próximo ano faço 30 anos de entrada na faculdade. O que é que essa formação que eu fiz há 30 anos vai determinar agora para a minha qualidade na entrega dos meus conteúdos, percebes? E isso, de alguma forma, pronto, consciente que estava-me a meter num mundo de tubarões, percebes? Ou seja, mas esse processo acaba por levar a libertar destas sombras do passado, não é? Dessa pressão quase, e a perceberes que não és mais nem és menos só porque começas a entrar no mundo real sem ser só o mundo universitário, não é? Certo, mas eu como te dizia, os primeiros anos eu não vendi nada, portanto, os primeiros anos era a aprendizagem pura e dura, não é? Era a experiência no terreno, era o escrever. Pá, fiz nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, muitas centenas de... Eu digo, olha, 2013 fiz mais de 100 palestras de norte a sul do país. Ok? Lá íamos nós pelo país profundo, Portugal profundo, muitas palestras para o Brasil, estás a ver, nestes horários, às vezes. Era a excursão LinkedIn em Portugal e a excursão LinkedIn no Brasil. Eu chamava-lhe portanto, Pedro Caramês on tour. Pedro Caramês on tour. E, portanto, tive muito essa experiência de, como eu digo assim, a sorte deu muito trabalho. E continua a dar muito trabalho, não é? Porque, no fundo, entregas-te muito. Como diz aqui o António, todos, no fundo, somos uns valentes impostores, no bom sentido, claro. É verdade, não é? Mas sabes que tive depois essa componente pronto, e tenho hoje, quer dizer, tenho muitos quilómetros de estrada, tenho muitas milhares de horas no LinkedIn. Não são 2 dias, quer dizer, não cheguei ontem e me afirmei como especialista deste mundo. Né? Sempre fui e procurei ser e continuo a ser muito, digamos... estudioso. Acolhedor, sim, mas muito acolhedor de profissionais que hoje querem entrar no mercado, dando-lhes, obviamente, também o espaço que acredito que há para outros profissionais mas estás a dizer outro aspecto muito importante que é... Eu não sou um profissional que me formei de 2 dias, ou seja, tu tiveste um trajeto e um investimento de tempo e de dinheiro e de dedicação que foi graças a esse tempo e essa dedicação que depois conseguiste essa diferenciação. E hoje em dia,
a tolerância que nós precisamos ter às frustrações do processo para conseguir chegar onde vale a pena é algo fundamental, porque tu deves ter tido muitas frustrações que tiveste que aguentar para conseguir fazer o teu caminho. Sim, como eu estava a dizer, agentes internos, externos a partir de um determinado, internos a partir de um determinado momento, ok, consciente que por aqui é que era o meu caminho, e eu sei, quer dizer, não sabia onde é que isto iria dar, mas que o Certo. caminho poderia ser por ali, poderia, percebes? Obviamente que lá está o ensombrar de, mas és professor da sapatilha, mas tu não tens formação específica sobre esta matéria. Pronto, foram criados ali um conjunto de. Pronto, e hoje qualquer empreendedor que decide ir contra a corrente, se calhar, da sua tribo, evidentemente que não é propriamente acarinhado, não é? Pronto, lá está, como já falamos aqui. Podemos dizer que és uma espécie de agente LinkedIn, como diz aqui o Nick Cars. Gente secreta. Agente secreto, exatamente. Mas olha, foram, como dizia, e continuam a ser, são muitas horas de entrega. Para, eu hoje comecei às 9 da manhã, terminei à 1 da tarde, comecei às 2 e acabei às 6. Estamos aqui hoje mais um bocadinho contigo aqui. Hoje entregamos-nos muito também aqui à causa, não é? Sim. E hoje eu acredito que, pronto, e valorizo muito o criador de conteúdos, a pessoa que vai criando o seu blog, que vai criando o seu espaço. Claro que vai ter, obviamente, aqui as curvas hoje e os percursos hoje são distintos, quer dizer, se calhar nós, ou eu, tive aqui um período de anos onde, de facto, custou a afirmar-me, pronto, ou custou a assumir. Fiz muitas, como estava a dizer, muitas palestras com pouca gente, com 2 pessoas, com 1 pessoa, palestras sem participantes. Epá, tive todas as experiências e mais algumas, não é? Mas é como dizes, foi o trabalho de anos do percurso, de teres que aguentar esse percurso, de não ficares desanimado quando não vias uma sala cheia, ou seja, Sim, essa tolerância à frustração é um fator protetor, que é preciso ter quando se é empreendedor. Sim, mas agora, também te digo, não me sinto, nem me gosto de assumir como nenhum super-herói, embora de vez em quando tenha aí uns bonequinhos do super-herói do LinkedIn. Mas não considero o Evandro nenhum super-herói, quer dizer, pronto, acho que fui e vou procurando. Hoje em dia, às vezes, e também podes sentir às vezes essa dificuldade, que é, ok, o que é que eu posso dizer hoje que já não tenha dito nestes últimos 12 anos de atividade, não é? Para uma pessoa que publica todos os dias, ou publica com muita regularidade, este é um esforço absurdamente surpreendente, não é? E isso às vezes continuares a ter, digamos, uma fonte renovada de energia, não, eu acima de tudo uma fonte renovada de energia, às vezes para veres, epá, eu nunca tinha visto este conteúdo de trás para a frente, não é? Ou seja, epá, eu nunca tinha visto este ângulo aqui, não é? Ou seja, tens que ter criatividade, tens que conseguir criar a criatividade, tens que ser disciplinado para te reinventares permanentemente, atualizado, tens que te atualizar permanentemente para perceberes o que é que está na crista da... somos uns eternos, digamos, estudantes e se calhar com uma fome de conteúdos sempre permanente, quer dizer, está inata, quer dizer, não me for, não é para lá vou eu estudar, não, pá, ainda hoje, por exemplo, estive, pronto, não o tempo que gostaria, porque às vezes a malta diz, como é que tu num tempo todo, reparem, eu terminei 8 horas de formação às 6 da tarde e das 6 às 6h30 estive a assistir assim, muito rapidamente a um live que uma das minhas assistentes tinha estado a assistir, um live de pesquisa super avançada em LinkedIn. Epá, e estive ali a consumir ali em 20 minutos o que é 3 ou 4 digamos, hacks, 3 ou 4 dicas, 3 ou 4 coisas que eu disse, uau, nunca tinha feito isto, não é? Quer dizer, ao fim de 8 horas, onde a malta diz, pá, eu só quero é descansar, não é? Certo. E daqui digamos, de sentir deslumbrado por, uau, estou a ver uma cena, pá, é algo que, pronto, isso é a importância de seres genuíno, de igual a ti próprio, conheceres as tuas características, conheceres aquilo que te fascina
porque quando tu gostas do que fazes, tu vais buscar energia mesmo no final das 6 horas para ir buscar mais meia hora de formação. Não é? Sim, Evandro, eu vou-te dizer, em 2020 bati um recorde que considero dificilmente voltarei a igualar. Fiz 3 dias de 12 horas de formação, entregar 12 horas de formação em 3 dias consecutivos. Okay? 8 horas mais 4 na Universidade do Minho, ok? Portanto, ou seja, nesse caso aqui até fiz 8 horas no meu escritório, viajei de cerca de 45 minutos até Braga e fiz mais 4 horas lá, portanto fiz 36 horas de formação em 3 dias, ok? Em 72, não é? E na última hora, portanto, neste caso na 36ª hora, okay, vai entregar com a mesma, pronto, assim um bocadinho já maluco, não é? Mas com a mesma a tentar com a mesma energia que, percebes? Pronto, temos aqui digamos, se calhar, uma adrenalina que te passava pelo corpo e repara, isto tive 36 horas a falar de LinkedIn, estás a ver? Sim. Pronto. É tal coisa, quando gostas do que fazes. Esta é uma mensagem que realmente os nossos seguidores, e é uma coisa que eu digo muito às pessoas que também procuram a consulta, que é quanto mais nós conhecemos as nossas características, sabemos quem somos, quanto mais percebemos o que é que nos faz voar o tempo, ou seja, quando tu estás com um interesse em que de repente voou o tempo, é sinal que tu estás no teu mundo e, portanto, aquilo fascina-te. E quanto mais nós conseguimos descobrir as nossas características para apostar naquilo que o instinto pede, nós realmente começamos a perceber qual é o investimento profissional em termos de tempo, de formação ou de dinheiro, etc., para as pessoas perceberem onde é que devem seguir a sua vida. Porque quando nós temos conselhos dos outros que não vão de encontro aos nossos instintos, provavelmente nós vamos tomar decisões para a nossa vida cujas consequências são só nossas e não de quem aconselhou. E isso é um problema, não é? E por isso, acima de tudo, quando nós estamos a fazer currículos, por exemplo, no LinkedIn, quais são e dando aqui algumas dicas para os nossos seguidores, quais são aquelas 3 ou 4 dicas que são condição sine qua non para estar presentes? Olha, relativamente a isso, pronto, já comentávamos aqui há bocadinho que o LinkedIn hoje tem, efetivamente, a participação na rede hoje pode constituir a qualquer profissional que esteja aqui hoje a assistir objetivos e benefícios diferentes. Uns ligados à empregabilidade, outros, digamos, aqui à dimensão profissional de cada um. Okay? Vamos isolar aqui tipo Evandro, a isolar aqui a componente só relacionada com a empregabilidade. Obviamente que hoje este é um meio para podermos eventualmente comunicar a nossa vontade e intenção de procurar emprego, mas antes, se calhar, destas operacionalizações, esta implementação de uma estratégia, tem que haver sim uma estratégia de procura de emprego, uma estratégia até de posicionamento. Nada de coisas, desculpem a expressão, muito metafísicas, mas, ok, eu quero saber quem sou, o que faço e o que quero fazer. Não é? Portanto, claro. O que é que eu fiz, o que é que eu quero fazer. Olha, para a primeira pergunta, eu já recomendo, por exemplo, ou o curso Inside Out, que é só irem lá procurar e fazerem o curso, ou, de facto, começarem a interessar-se em dar tempo para escreverem sobre si próprios, para conhecerem melhor as características na relação que têm com o mundo, com os contextos à sua volta, com as pessoas que estão à nossa volta, as características de interação em termos de introversão ou de extroversão, a maneira como nós comunicamos com os outros, se somos mais rudes ou se somos mais amáveis, a maneira como nós somos organizados, consistentes, metódicos no nosso comportamento, ou se somos muito impulsivos e pouco consistentes, a maneira como nós lidamos com o erro, com a falha, porque tudo isto são aspectos que nós hoje sabemos que a ciência já consegue operacionalizar de uma forma evidente e que as pessoas que se conhecerem melhor essas características, se calhar vai ser mais fácil organizar, por exemplo, o currículo, para esses 2 outros patamares que falaste a seguir. Era isso que eu te ia dizer. Portanto, hoje, repara, não havendo esse conhecimento, esse autoconhecimento, muitas das vezes eu digo, eu não consigo ajudá-lo. Portanto, se o senhor chega até mim, ainda desconhecedor daquilo que é o seu futuro,
Claro. Eu acabo por dizer, eu só trabalho no LinkedIn, na componente do LinkedIn. Sentes Percebe? isso? Sentes que Não as pessoas põem-te a consigo. responsabilidade na mão? Ou põem-te a responsabilidade em cima de ti algumas vezes? Uma responsabilidade, às vezes, lá está. Há uma parte do perfil do LinkedIn onde o utilizador é chamado a escrever um texto que tenha dominação de Uhum. sobre ou about, onde Certo? é um texto livre, cerca de 2.500 caracteres, onde a pessoa deve explicar um bocadinho quem é, portanto, o seu resumo executivo. E muitas Uhum. das pessoas ficam, oh, Pedro, o que é que eu devo falar de mim? Eu não sei o que é que eu hei de dizer sobre mim. Posso lhe dar alguns, e é isso que eu faço. Normalmente dou-lhe aqui alguns highlights sobre esta. Uhum. Retirando essa componente mais, como digo eu aqui, metafísica, que não é aqui, ou que não é, melhor, é chamada, pronto, e como disse, para legitimar esta componente. Mas vamos a questões práticas, está aqui para ouvir estas questões práticas. Certo. Perfil do LinkedIn. No perfil do LinkedIn tem que estar consciente de quando cria, portanto, hoje tem que estar consciente de duas coisas. Hoje devemos saber distinguir perfil de presença. Há quem crie, construa um perfil e não tenha presença, limitando para isso as suas opções e as suas oportunidades. Queremos que tenha perfil e presença nesta plataforma. Começamos pelos alicerces, o seu perfil no LinkedIn. Neste perfil, ele deve, de alguma forma, estar preenchido na sua totalidade para garantir que este perfil tenha o estatuto que o LinkedIn determina de estatuto de perfil campeão. Neste contexto aqui, o utilizador é chamado a incluir imagens e conteúdos visuais. Quais? Uma imagem de capa, que no fundo alusiva à sua área de especialidade, à sua área de negócio, Uhum. às áreas até de atuação de cada um. Uma fotografia de perfil profissional, distante das imagens do Facebookianas e Instagrams ou outras Uhum. componentes, uma imagem Uhum. que, de alguma forma, atual e que possa também ela ser reveladora daquilo que é o seu perfil, o seu caráter, a sua. Se estivéssemos aqui na presença de um fotógrafo, e muito ele teria a falar sobre esta questão das fotografias. Às vezes hoje, Uhum. um olhar um bocadinho mais circunspecto, uma forma às vezes mais hiper descontraída de estar neste tipo de imagem, pode muitas das vezes não ser positivo. Em todos Uhum. os recrutadores e todos os projetos de formação com recrutadores com quem trabalho, não há um que não diga, não, eu já parei um processo de recrutamento ou já não incitei contactos pelo facto de ter visto uma imagem descuidada, digamos Uhum. aqui, desse lado ou eventualmente aqui de outras naturezas. Depois, um título profissional. Hoje, por baixo do vosso nome, os utilizadores veem um texto de 220 caracteres. Indique-me quem é aqui. Se estes 220 caracteres não comunicarem às pessoas aquilo que faz, aquilo que são as suas mais-valias, Uhum. se eu escrever apenas Ivandro e por baixo disser que sou desempregado ou que Uhum. sou apenas psicólogo, ponto, Claro. provavelmente estarei a ser demasiado reduzido Doutor. Claro. na minha proposta de valor ao mundo. Ok? Uhum. Se eu estou à procura de emprego, o que é que eu devo colocar? Se estiveres em transição de carreira, podes colocar o cargo que tu ambicionas, lembrando que hoje os recrutadores que aqui procuram ativamente candidatos fazem normalmente procurando pelos cargos que eles procuram. Ok? Então, Uhum. agora, cuidado. Relembro para que revisites o perfil para que não tragas erros ou até acrónimos que Uhum. hoje não são usados. Técnico de MKT. Nenhum recrutador vai pesquisar isso. Ok? Pois. Uhum. Engineer, mas esqueci-me de escrever e escrevi engineer. Pois. Ninguém vai procurar por erros ortográficos. Um erro pode matar imediatamente a pesquisa, porque a pessoa não vos vai encontrar, ok? O que mostra também um Relativamente a certo desafio também, não é? Porque a própria pessoa tem que ser exigente quando escreve algo sobre ela. Portanto, se fica claramente, esses erros de sabe português, é quase que publicar. que às vezes a malta até diz assim, Pedro, olha, não olhe para o meu perfil antes. Eu abro, Uhum. Pedro, não olhe agora para o meu perfil. Eu tenho já aqui no meu to-do, vou fazer isto esta semana. Doutor, mas é que eu já vi, sabe? O problema é esse, é que Claro. eu já vi este descuido. Reparem uma coisa, hoje o vosso CV só é partilhado com quem vocês entenderem que querem partilhar. Portanto, ele Uhum. não está público, em muitos dos casos. O perfil do LinkedIn é público. E hoje,
Na batalha entre o perfil do LinkedIn e o CV, o LinkedIn começa a ganhar alguns pontos aqui muito significativos. Uhum. Hoje, o recrutador diz sempre: CVs que não têm um perfil do LinkedIn estão muito incompletos. Uhum. Recrutador, diga-me lá o que é que você normalmente vê quando olha para um perfil do LinkedIn, para este perfil do LinkedIn. Olha, hoje vejo não só a proposta de valor que o candidato apresenta, 2, a sua rede de contactos. Ok, se eu hoje vejo um Evandro com 50 contactos no LinkedIn, é diferente de eu ver um Evandro com 5.000, eventualmente. Um Evandro revelador de que está, digamos, integrado numa comunidade, numa tribo de profissionais também da área. Não é? Hoje, quando digo que tenho mais de 10 anos de experiência em marketing digital, obviamente que a minha rede tem que estar, digamos, a fazer o que o chamamos de... Eu tenho o quê? Eu tenho, por curiosidade, estou curioso. Olha, tenho Explicar. 8.200. Passei. Passaste aqui a fasquia dos 8.000. Ok. Já agora, podemos ir até 30.000 contactos na plataforma. Estou fraco. Estou na Liga Nacional ainda. Estás na liga. Agora, depois possas ter aqui também uma legião de seguidores, não é mais alegre. Depois desta componente que eu acabei de falar, o utilizador também pode aqui escrever o tal resumo executivo. São importantes aqui palavras que indiquem o que fazem, competências têm, que resultados que, digamos aqui, que accomplishments é que tiveram anteriormente, portanto, que, de alguma forma, ao longo da sua carreira, quais foram os principais pontos altos da sua carreira. Não seja, eu não vou, eu gosto às vezes daquele discurso do, Evandro, eu não vou colocar tudo no LinkedIn, que é para depois as pessoas me perguntarem, senão eu depois já não sei o que dizer mais. Homem, se tu não escreveres, o mapa nunca te vai encontrar, homem. Claro, exatamente. É difícil hoje. Pedro, como é que eu consigo fazer o meu perfil sobressair em 750 milhões de profissionais? Então, olha, podes fazê-lo sobressair, construindo um bom perfil, preenchido, completo. Hoje, Pedro, pois é verdade, Pedro tem razão. É que eu escrevi o descritivo todo de funções das empresas onde trabalhei porque estava à procura de emprego. Agora que iniciei um novo cargo, esqueci-me de utilizar, escrevendo os descritivos do cargo atual. É muito clássico estas componentes. Importante, digamos, mensagem. O LinkedIn não pode ser utilizado apenas nas situações de pânico. Doutor Evandro, eu já não falo consigo há 20 anos, mas olha, fiquei desempregado, preciso de emprego, Isto não acontece, gente. Isto não pode acontecer. Hoje, digamos, nutrimos, hoje alimentamos esta nossa atividade profissional, alimentando-a diariamente, ok? Claro. Pedro, porquê que aquele profissional nunca fica desempregado? Salta sempre de empresa para empresa. Sabe? Ele vai tendo cuidado com uma outra área que vamos falar já de seguida, que é a rede de contactos. Hoje a vossa rede de contactos é o vosso bem mais precioso. Hoje tirem-me tudo, Evandro, mas não me tirem a minha rede de contactos. Claro. Hoje, Evandro, fiz essa pergunta recentemente aqui no LinkedIn. Onde chegou a tua última oportunidade de emprego no LinkedIn? Primeiro lugar. Estava-te a dizer da sondagem. Primeiro lugar, a rede de contactos. Segundo lugar, foi contactado diretamente pelo recrutador, ou por outra pessoa. Okay? Certo. Terceiro, foi uma candidatura a uma vaga. O último, com 3%, foi uma candidatura espontânea. Portanto, é na sua rede que pode estar a próxima oportunidade. Certo. Okay? E, portanto, se vocês literalmente, não, eu não gosto de ir nestes eventos aqui do Dr. Evandro. Exato. Não, eventos presenciais, já me que horror. Troca de cartões com as pessoas. Mas eu agora vou trocar cartões com o Dr. Evandro. Esqueça. É muito comercial. Isso é muito comercial. Eu não quero isso. Isso é muito comercial. Olha, até chamam isto networking. Veja lá, um palavrão. É verdade. Sim, é verdade. Outro palavrão, Evandro, que é muitas das vezes um palavrão muito negativo, percebes? Ele usou do networking para encontrar o seu último projeto, veja lá. Quer dizer, foi só cunhas aqui, foi todo. Portanto, há um sentido sempre negativo a esta questão da rede de contactos. Não é?
Claro. E hoje, Não, mas é um erro, porque depois o que eu noto noutras pessoas que vejo com dificuldades de reconhecimento profissional ou com falta de oportunidades de trabalho é, por exemplo, aquela sensação de que eu tenho a competência, mas não me dão a oportunidade. E quando eu pergunto, mas o que é que você tem feito em termos de oportunidades, estão sentados no computador a mandar currículos só por e-mail. E, portanto, olha, sim, eu tenho muitos, não é? mas eu tenho algum que tenho depois muitos momentos aqui, das duas uma, ou faço, Uhum. faço de conta que ouvi, então respiro fundo e digo, ok, vou se calhar levar na trombeta, mas João, Manuel, Maria, pá, não é essa atitude que lhe vai trazer uma oportunidade. Não, não é o mundo que está contra si. A senhora continua a utilizar as mesmas estratégias que utilizava há 50 anos atrás, ou que usaram os seus antepassados. Estamos num patamar, num paradigma diferente. As pessoas, ok, não querem achar isso, percebes? E, Ou portanto, seja, isso é aquela importância de entrar nas zonas de desconforto, porque é importante entrar no desconforto para terem melhores resultados. sabes que, por exemplo, quando eu, em termos de método, portanto, e deixa-me só, porque a gente não concluiu e a malta depois fica aqui Certo, na certo. Relativamente ao perfil, continuamos numa ótica de aqui verter todas as responsabilidades que tivemos nas experiências anteriores. Escrevam bem os cargos. Escrevam bem os cargos. Já não é o primeiro caso onde tenho que dizer assim, olha, tenho um cargo maravilhoso, mas olha, escrevi-o no LinkedIn. Sabe quantas pessoas no mundo têm o cargo que o senhor tem? Somente o senhor. Portanto, escreveu um cargo tão bonito, não é? Head of Excellence, blá, 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 Exato. blá. Ok, pronto. Escrevam isso. Incorporem todas as vossas certificações, toda a vossa formação académica, pós-graduada ou não. Não, se não tem formação académica, não desmoralize. Vá colocar a formação qualificante relativa à sua área. Não é? Claro, claro. Acrescente também competências aqui. É uma forma de o LinkedIn ajudar à catalogação do seu perfil na rede. Procure prova social através dos testemunhos que vai pedir a membros da sua rede. Recomendações escritas, hoje, são também um importante elemento de credibilização do seu perfil. O perfil hoje tem que ser carinhosamente tratado. E, uma vez mais, não pode ser pensado apenas quando estamos à procura de emprego. Temos que o fazer. Fiz recentemente com a pós-graduação, com a Porto Business School, um programa também de 4 horas de formação com os profissionais que estão a fazer o MBA. E alguns deles, normal, já me habituei, ceticismo, mas vou mudar o meu perfil, isto não vai dar em grande coisa. Tal. Passado uma semana, acho que foi 1 ou 2 semanas, mandou-me um e-mail dizendo: Pedro, isto afinal resulta. Epá, eu por acaso não imaginava, mas isto afinal até resulta mesmo. Não é? E, pronto, olha, esta semana recebi vários contactos de recrutadores. Isto nunca tinha acontecido. Pronto. Ou seja, é preciso essa proatividade e essa exposição ao mundo, sabendo mostrar o quanto as nossas competências e a nossa formação consegue acrescentar valor ao networking, à nossa rede de contactos, de facto. Sim, esse era o tópico segundo. Portanto, E interagir. Ou seja, se o primeiro pilar é o pilar das nossas fundações, do nosso perfil, da nossa presença, okay, o segundo pilar é claramente este pilar de sermos capazes de agregar à nossa volta. Há quem diga, um sujeito assim, pouco conhecido, que dizia que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeamos. Não é? E, portanto, se hoje não soubermos, estas coisas também se desenvolvem. Claro. Não é? Tragam aqui pessoas da vossa comunidade. As pessoas, ok, se eu hoje sou brasileiro e quero trabalhar em Portugal, tenho hoje uma oportunidade maravilhosa de, sem sair do Brasil, começar a desenvolver essa network, essa rede de contatos. Hoje, muitos dos casos, até homem, mulher, materializa aquilo que já tem, capital de experiência, materializado nestes contactos, que se calhar estavam distantes. Sim. Longe da vista, longe do coração. Okay? Se hoje a Maria não é vista, não é lembrada. Claro. É que ele se lembrou daquele indivíduo para fazer aquele projeto. Uma pessoa, aqui para nós, Ivandro, ninguém nos ouve.
houve aqui uma pessoa que esteve aqui, já passou hoje por aqui pelo fim do nossa conversa, que numa sessão de mentoria com ela, lancei-lhe então o desafio, portanto, na etapa 3, que é a etapa de atividades da rede, mexam-se pela sua saúde, mexam-se. E então, essa pessoa que veio aqui à nossa conversa, deixa-me só ligar aqui o carregador, na altura lancei-lhe o desafio para, olha, agora precisas de criar movimento. Sabes que a ação vai gerar reação. Portanto, tens que criar aqui uma maior participação na plataforma. Através de várias coisas. Uma delas, conteúdos. Oh, meu Deus, conteúdos? Sim, é verdade, publicas. Olha, o Rui Pedro Gaspar pergunta-nos a partir de conteúdos que ajudam. Olha, Rui Pedro, claro que sim que te ajuda. Agora, tens que, obviamente, quando estás a partilhar conteúdos de terceiros, deves também colocar o teu ponto de vista, senão é uma mera reproposição de conteúdos. Isso não agregas valor. Agregas valor quando a determinado conteúdo lhe acrescentas o teu ponto de vista, a tua análise, a tua perspectiva. Então, essa pessoa que eu acabei de dizer, depois de alguma resistência, lá fez a sua primeira publicação. Uma publicação. Portanto, já agora só para vos dizer, em Portugal apenas 3% dos portugueses publicaram um conteúdo nos últimos 30 dias. 3%. Brasileiros, 2,2%. Brasileiros, 2,2%. Ok? Portanto, só para vocês terem aqui uma ideia de que somos até ativos. Sim, americanos, abaixo dos 3% também. Okay? Abaixo dos 3%. Portanto, não fiquem com a ideia, não. Também somos participantes. Aliás, a média europeia é um bocadinho mais baixa que os 3%. Ou seja, há 97% de pessoas que não abrem a boca. Okay? Que estão a perder uma enorme, uma incrível oportunidade de poderem mostrar-se à sua. O que é bom para os outros, porque os outros que colocam passam a expor-se mais, como é lógico, não é? Exatamente. E então, ela publicou o conteúdo, enviou-me passado uns dias um e-mail. Pedro, houve um colega meu que viu o conteúdo e perguntou-me se eu estava por Portugal. Tinha um projeto e queria falar comigo. Opa, excelentes novidades. Passados umas semanas, Pedro, vou começar a trabalhar. Segunda-feira. Um post. Eu a ela disse, um post. Fizeste uma publicação na rede. Ok? Uma publicação. Portanto, são coisas que às vezes... Um abraço e mais. Deste um primeiro passo. Deste um primeiro passo para isso. Não é? Ao dares o primeiro passo, é óbvio que muitas das vezes há quem tenha... Pronto, e que... Pedro, eu já fiz tudo. Às vezes é um bocadinho complicado em alguns dos casos, e provavelmente em algumas das situações que também são colocadas, e a mim também, muitas das vezes termos que dizer assim, olha, não me vai levar a mal, pois não? Pronto, eu gostava que percebesse o que lhe vou dizer agora. É capaz de doer um bocadinho, mas vou tentá-lo dizendo com jeitinho. As estratégias que está a usar não estão a resultar. O erro não está do outro lado, está em si. Mas, Pedro, está desse lado. Okay. Não, mas sabes qual é a grande vantagem? Quando tu tens essa forma de poder apontar a dedo à pessoa, é que quando tu me fazes sentir a responsabilidade na minha mão, tu também estás a dizer à pessoa que ela é a grande poderosa de mudar as coisas. Claro, exatamente. É o privilégio, entre aspas, da culpa ou da responsabilidade sobre as minhas mãos. É que quando eu assumo a responsabilidade é porque eu tenho poder. Porque tu nunca podes ter nem culpa, nem podes ter responsabilidade se não tiveres poder na mão. Isto é uma evidência que a ciência já determinou quando estamos a trabalhar de um ponto de vista da saúde mental. Portanto, eu se te quero ajudar a mudar em alguma coisa, eu tenho que fazer com que tu percebas que as consequências que neste momento tens na tua vida têm a ver com as tuas escolhas e com a realidade que tens. E tu tens que saber o que fazer com aquilo que existe através do teu sentido de responsabilidade e de não vitimização, porque é isso que te faz agir para mudares o teu mundo. Por isso é importante essa atitude, não é?
Agree, concordo totalmente, concordo totalmente. Estava aqui um comentário É, do Rui, Pedro, já na tive uma conversa. conversa, uma publicação de contacto bastante interessante sobre o que ela tinha comentado, uma publicação sobre a campanha da Vodafone no Natal passado. Gostei bastante até. Então, repara, hoje o Obrigado, terceiro Rui. pilar, Rui, estava eu a dizer, se o primeiro pilar é o perfil, o segundo pilar é o pilar dos contactos. Muitas técnicas diferentes de procurarmos pessoas. Antigos colegas do ISMAI, ok? Uhum, Antigos colegas de faculdade, colegas de escola, colegas de mestrado, de uhum, doutoramento, antigos colaboradores, antigos patrões, antigos tudo, ok, mas deve ser aqui rigoroso nesta construção desta sua rede. Depois, uhum. também é importante pensar no tal terceiro pilar, a atividade. A atividade. Esta atividade hoje é medida não, nem só de publicações vive o homem ou a mulher do LinkedIn. Portanto, eu Claro. posso ter aqui uma publicação, uma ação atenta, em que é, não preciso, se quiserem, eu até vos posso dizer que 10 minutos por dia eu posso fazer, claro. Ó Pedro, eu quero correr a maratona daqui a um mês. Quantos treinos devo fazer? É diferente de, ó Pedro, eu quero correr a maratona daqui a um ano, ou dois. Claro. Uhum. Ok? O objetivo aqui é a mesma coisa. As ações em função dos objetivos propostos. O Que que é que eu devo esperar? só consegues fazer isso com autoconhecimento, porque tu tens que saber quem és Claro. para perceber o que é que queres, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, nessas atividades, hoje nós temos atividades, quer de publicação de conteúdos, quer, como o Rui estava aqui a mostrar, de interação com conteúdos de outros utilizadores. A antenagem, o estar em antena com as publicações e com os conteúdos que vêm das páginas das empresas. Uhum. Hoje estão disponíveis no portal de vagas 500 mil de oportunidades remotas. Ouçam bem, remotas. Vocês podem partilhar, podem vir a trabalhar em qualquer parte do mundo hoje. 500 mil de oportunidades. Num Sim, total de 20 milhões de eu oportunidades continuo disponíveis. ainda hoje, desde 2010 até hoje, eu ainda tenho muito trabalho de consultoria clínica e trabalho internacional, graças ao mercado online e ao trabalho online. Portanto, hoje Sim. posso estar no Brasil, em São Paulo, posso estar em Munique, posso estar nos Estados Unidos, precisamente porque o mercado digital abre portas e oportunidades ótimas para podermos trabalhar online. E quando a pessoa consegue acrescentar valor, isso é o mais importante, que é mostrar ao mundo o que sabe fazer. Olha, e uma das coisas que também gostava de transmitir, Ivandro, é que Uhum. hoje grande parte das oportunidades no LinkedIn não estão visíveis, não estão expressas, não há um anúncio de uma vaga hoje, Certo. ok? Isto hoje representará, se calhar, 20% das oportunidades. Eu tenho hoje empresas com quem trabalho que anunciam uma a cada 50 vagas. E só, Uhum. eventualmente, uma outra que esteja a ser difícil de encontrar. Hoje, há, de facto, outras vias para essa Ou procura. seja, basicamente as pessoas têm que se pôr a jeito. É o que elas têm que se É pôr. Têm que verdade. se pôr a jeito. Se eu me pôr com jeito, corro o risco de ter, se calhar, oportunidades do meu lado. Se eu não nada fizer, Pois. ok, eu tenho lá o perfil abandonado, nunca me trouxe resultados, pois olha, eu também, sabe? Ou então, no outro dia era Uhum. Pedro, eu vou ao LinkedIn todos os dias e não há meio de eu ficar, nem tenho, nunca tive oportunidades. E eu Pois. disse, olha, vou-lhe contar, tenho o mesmo problema com o ginásio. Vou ao ginásio todos os dias. Mas olha, não há meio de ficar mais magro, está a ver? Continuo gordo. E vou lá todos os dias ao ginásio, percebe? Hoje, estas componentes, é preciso, como dizias, eu acho que há aqui um lado muito, eu costumo dizer, a malta resolvida, e sabes que nem há muitos dos casos, Ivan, Uhum. quando o profissional está em transição de carreira, muitas Uhum. das vezes aqui, lá está, quando ainda está naquela, estou com subsídio de desemprego durante 1 ano e meio, estou tranquilo, falta 1 ano, tranquilo, 6 meses, 1 mês, bem, Pois. agora estou desempregado mesmo, ok? Já não estou a receber subsídio. Mas E é agora, Pedro? precisamente, é aí é que importa. É quando a pessoa ainda está numa zona confortável, é que nós acabamos por ter mais capacidade de reflexão e de conseguir estruturar as coisas com pés e cabeça. Quando as pessoas Sim, estão em fase de desespero, isto vai geralmente baixar muitas vezes o nosso valor e vai nos sujeitar a fazer muitas vezes iniciativas ou esforços que podem não encaixar, se calhar, naquilo que encaixa connosco. Porque nós, quanto mais perdemos valor, menos sabemos escolher. Então acabamos sim. por quase, olha, o que interessa é arranjar emprego, o que interessa é qualquer coisa.
Ivan Ladra bem solta. Agora sim, já estamos de volta aqui com o nosso amigo Ivan. Caiu Eu a estive aqui chapada. no mundo de variedades aqui. Olha, a dar um abraço aqui ao Alexandre que nos mandou um Um abraço. abraço, Alexandre. E à Paula, que também foi nossa colega no ISMAI, Olá, durante vários anos. A Paulo. Paula, a nossa deputada à Assembleia, penso eu que já foi, aqui de Passos de Ferreira, Paula, Muito já bem. nos vemos há muito tempo, mas também, olha, a Paula sempre também foi aqui um furacão Uhum. autêntico, a nossa Paula, sempre muito resiliente aqui com Pedro, estas coisas. eu estou a reparar aqui, já passou mais de uma hora que estamos aqui a conversar. O tempo Amanhã temos. é verdade, amanhã é dia de trabalho. De qualquer maneira, disseste aqui âncoras e tocamos aqui em aspectos que são mesmo essenciais e nós estamos hoje numa época de pandemia, atravessamos um ano de saturação, de não termos a vida que queríamos porque tivemos que ser obrigados a enfrentar esta realidade. E as pessoas realmente cresceram e aprenderam a estar presentes nas redes sociais e no mundo online, mas nota-se que realmente muitas pessoas ainda estão meias perdidas naquilo que deve ser feito para conseguirem descobrir oportunidades. Nesse sentido, eu sei que tu vais fazer agora um conjunto de aulas gratuitas, que se calhar é uma boa oportunidade para as pessoas ficarem a conhecer algumas ferramentas e se calhar até investirem depois em melhor competência para descobrirem essas oportunidades mais tarde. Podes falar um bocadinho sobre É isso? verdade. Olha, do dia 28 de junho ao dia 5 de julho estarei às 9 horas da noite no meu canal YouTube, Facebook ou LinkedIn, portanto é só Uhum. procurar lá pelo Pedro Caramelo, na quarta semana LinkedIn. Vão ser 10 horas de conteúdo hardcore sobre o LinkedIn, onde da certeza absoluta que vai ficar um verdadeiro connoisseur destas atividades aqui, que aqui trago e que assim espero também que de alguma forma traga valor. Portanto, para se inscreverem, visitem aqui a minha página do Instagram, no final desta sessão, cliquem para seguir aqui a minha página do LinkedIn, ou então para clicarem no link que está na minha bio, e nesse link terão depois lá, ao clicar, terá lá uma referência à semana LinkedIn, para vocês poderem fazer a inscrição e receberem todos os materiais que vão ser facilitados também durante estas 10 horas de intensivão LinkedIn. Tens aqui uma pergunta do Rui Pedro Gaspar e pedir contactos que temos e que trabalha na empresa, pedimos para nos referenciar, se possível. Resulta? Cheguei a pedir e não sei se o fez porque não tive resposta, apenas não da empresa. Portanto, tem a ver com referências, pedir referências, provavelmente. Sim. Eu acredito, Rui Pedro, que o mundo das referências continua a ser um mundo super valioso. Agora, mais uma vez também, muitas das vezes depende também do tipo de solicitação que estamos a fazer e do grau de relação que temos com essa referência. Quer dizer, se hoje estou a pedir referências a alguém que conhece marginalmente o meu trabalho, muitas das vezes essas pessoas não se sentem tão à vontade. Claro que se calhar não o dirão, não é? E acabam por dizer, Claro. não, Rui Pedro, eu mandei a tua referência, mas a empresa não teve. Pronto, isto depende muito da relação que se estabelece. Por isso eu dizer muitas das vezes que, em alguns dos casos, e eu tenho muitos exemplos aqui também no LinkedIn sobre isso, muitas das vezes estou com os profissionais em situações às vezes complicadas, emocionalmente também, assim, estados de espírito bom. E é muitas das vezes também nessas ações onde, muitas das vezes, se calhar, lá está, ou temos uma pequena palavra, ou temos uma palavra simpática, digamos assim, para esse mesmo efeito, acaba por mantermos esta tal relação que depois, lá está, na abertura de uma oportunidade numa determinada organização, pode, obviamente, permitir-nos que essa pessoa então interceda por nós, porque, obviamente, nós Claro. estivemos lá para elas antes. No fundo, se nós praticamos o bem, provavelmente também provavelmente vamos ter também esse bom a congeminar a nosso favor. E aí até dou um contributo a propósito do que dizes e desta pergunta do Rui, que é uma das coisas que vejo, por exemplo, nos jovens, quando eles estão a procurar oportunidades de trabalho, é que vão muito focados naquilo que eles precisam. E muitas vezes no networking é a mesma coisa. As pessoas vão procurar referências a ver quem é que nos pode ajudar. Quando a lógica não deve ser essa. Nós ouvimos muito mais os outros à nossa volta quando os outros estão a acrescentar valor a nós. Ou seja, se eu tenho uma empresa e alguém me diz, olha, por acaso tenho uma oportunidade dentro da sua empresa para mim, isto é diferente, portanto, isto é uma abordagem mais generalista, e isto é diferente de eu dizer,
Olha, Pedro, eu já reparei que na tua empresa tu tens estas atividades, estes serviços, e tu tens este serviço que eu reparei que não consegue ser tão eficaz ou tão rápido como aquele. Eu, para esta parte da tua empresa, aquilo que eu sei fazer, provavelmente eu consigo acelerar este processo. E quando eu consigo falar para as tuas necessidades, tu vais-me ouvir com muito mais atenção. Portanto, se as minhas Certo. competências servir os teus interesses, se calhar os outros vão nos ouvir com mais atenção e vão nos ajudar mais quando eu consigo servir o outro. Concordo contigo. Aliás, além dessa abordagem que eu acho muito, muito interessante e muito feliz também, lá está, que é mostrarmos, no fundo, o que é que nós podemos fazer pelo outro. Porque às vezes a malta diz, olha, eu não sei muito bem se eu encaixo na tua empresa, tens lá alguma coisa para lavar copos? Exato. E outras das vezes aqui até a irresponsabilidade, que já senti também na pele, Claro. viva, então, caro candidato, tudo bem, não sei se já teve a oportunidade de ver o que é que eu faço, a minha empresa Pedro Caramês. Não tive muita Pois. oportunidade de ver. Está a falar a sério, quer dizer, epá, em 1935 ainda estou como outro, não é? Claro. Epá, em 2020, um candidato dizer isto é morte do artista logo no primeiro ato, não é? No Claro. primeiro ato. Claro. Mas outra coisa que eu também muitas das vezes comento neste networking é, muitas das vezes eu sei que há malta que diz, Pedro, eu não sei fazer conversa mole no LinkedIn. Vai ao psicólogo e ele treina. Não é? É o Exatamente. psicólogo. Não é? Conversa mole, muitas vezes criarmos esta... Eu hoje, por regra, não digo, não tenho esta componente religiosa todos os dias, mas, por regra, muitas das vezes eu interpelo. Olá, António. Bem, viva, Francisco. Como vai? Epá, já há tanto tempo que não falávamos. O que é feito de si? Epá, esses desafios aí na empresa estão todos a correr bem? Evandro, eu não estou a falar do meu negócio. Aliás, certo. só falarei do meu negócio se ele me interpelar para tal, senão eu não vou abrir a minha boca. Claro. Vou perguntar mais, vou escutar mais do que vou. Portanto, falarei na justa medida de ir, digamos, querendo saber das conquistas. Então, empresa, esta pandemia tem-se segurado? Como é que é? Esses desafios. Eu costumo brincar que é por isso que nós temos dois ouvidos, que é para ouvir mais do que uma boca, que é só para falar. Pronto, e aqui o problema é que a nova diz, mas eu tenho agora muitos dedos para as teclas, não é? Exatamente. Pedro, foi um gosto ter-te aqui no Livremente. Convido todos os nossos... E continuava, que isto tínhamos pano para mangas para continuar por aqui fora, não é? Mas convido todos os nossos seguidores a seguirem o perfil do Pedro Caramês. Se gostaram desta nossa Livremente, todas as semanas nós temos este programa com conteúdos desta natureza, para tentarmos acrescentar valor aos outros. O tema de hoje foi um tema que falamos sobre o mercado digital, sobre oportunidades de trabalho online. Deu para perceber que realmente estas fraquezas e estas dores que nós identificamos nas pessoas são também oportunidades que as pessoas têm de investir, porque está no seu poder acrescentar o currículo e entrarem no LinkedIn para fazerem uma busca de trabalho e de oportunidades online. A partir do momento que há consciência sobre isto de facto passa a ser uma ameaça se nós não agirmos. Portanto, uma coisa é estarmos inconscientes e ser a santa ignorância. Outra coisa é nós agora estarmos com informação e não agir sobre ela. Portanto, é importantíssimo as pessoas passarem à ação para, se não estiverem muito satisfeitas ou quiserem expandir o seu próprio território, conseguirem de facto aproveitar estas oportunidades para entrar em novos mundos. O Pedro, foi um gosto ter-te aqui e acho que és alguém que já conheço há vários anos e acho que acrescentas valor realmente, e nestas áreas és alguém que és um pioneiro quase que em língua portuguesa no LinkedIn, e para quem não te conhece, se for ver, realmente és alguém que está muito presente no mercado de língua portuguesa nos vários países, e por isso sigam os nossos canais. Se estiverem também interessados em conhecerem-se a vocês próprios, o curso Inside Out, que está no link da minha bio, é um curso de 7 aulas gravadas, que está com 7 aulas em slide, com vídeos e com exercícios específicos de autorresposta, para autorreflexão, para que consigam decompor em partes quase que as vossas características e que aprendam, de certeza, a conhecer melhor quem são, para que passem a ter essas características mais bem geridas, para que sejam virtudes. Porque muitas vezes as nossas características mal geridas são defeitos.
e por isso queremos que as pessoas fiquem mais inteiras, mais iguais a si próprias, para que depois ponham um currículo à maneira, igual a elas próprias, e consigam depois fazer networking e arranjar oportunidades ótimas para as competências que têm. Portanto, basicamente é este o segredo, não é? Quero agradecer à EM Saúde pelo patrocínio do evento, deste nosso livramento, aos nossos seguidores estoicos pela presença desta nossa live de hoje. E agora já sabem, portanto, sigam os canais, vejam o curso destas semanas e destas aulas gratuitas que o Pedro vai dar, partilhem esta mensagem no final e até para a semana. Para a semana vamos falar com o Rui Mendonça, que é um jornalista bem conhecido. Vamos falar sobre comunicação. Portanto, um abraço para todos, uma boa noite e um abraço estoico a nossos seguidores. Um forte abraço, Ivan, fica bem, para todos. Tudo bom.